Hoje a gente vai corrigir a atividade de quinta-feira. Então, a questão 1 pergunta o seguinte: responda sobre o enunciado. Você só assiste a Gilda na eletromídia. Então, que regente exigido pelo verbo assiste, de que tipo é? A forma verbal assistir vem com um complemento sem preposição, objeto direto, a Gilda. Você só assiste quem? A Gilda. A presença do marcador de exclusão só interfere na regência do verbo, que possa exigir um segundo complemento. Qual é ele? Com a presença do marcador só, o verbo precisa de um complemento de lugar, que no caso aí só assiste a Gilda na eletromídia. Letra C. Qual é o sentido do verbo neste caso? O verbo tem sentido de ver e observar, ou ser plateia. D. Que função tem essa regência no anúncio? Como publicidade de um canal de rua, a exigência do verbo dessa personagem como atração exclusiva do canal. Segundo a gramática normativa, o verbo assistir, como complemento direto sem preposição, tem sentido de prestar assistência, ajudar. Exemplos aqui nós temos: o médico assiste o doente, o advogado assiste o cliente durante o processo. Essa regência geralmente ocorre na norma padrão culta. Então, vocês viram, gente, que essa da Gilda não está de acordo com a norma padrão. Por que o verbo assistir não está de acordo com a norma padrão? Porque ele não veio com a preposição a. Neste caso, quando não tem preposição a, esse verbo aí, ele tem o sentido de dar assistência, esse verbo assistir aí, não no sentido de ser plateia. Então, não está de acordo com a norma padrão. Se caísse no Enem uma imagem dessa e perguntasse, você ia dizer que era coloquial, ou então informal. Agora, nós temos um outro exemplo. Rio assiste a morte de Três Lagoas. Agora, vocês estão vendo que o A aí está craseado. Então, vamos lá. No sentido do verbo assistir, deste título também é o de ver, observar, presenciar. A regência, no entanto, é outra, explique-a. O verbo assistir rege um complemento indireto com a preposição a. O Rio assiste, não é a. A preposição aí, algo, não é assistir a algo. Algo é igual à morte de Três Lagoas. Preposição a mais o artigo a dá a craseado. Então, quando você vê sempre um a craseado, você pode ter consciência que aí tem dois as. Naquele primeiro momento, a Gilda, aquele a ali, era um a artigo. Agora, para poder ficar com a preposição, teria que ser craseado, porque aí teria dois as. A regência de assistir nos dois casos, nas questões anteriores, é diferente, embora o sentido seja o mesmo. Qual é a relação deste emprego com o padrão da língua em cada um caso? Segundo uma publicidade de um canal de rua, o padrão da linguagem é próximo do leitor que na língua falada e mesmo na escrita informal, empregado no verbo assistir no sentido de ver, observar, como transitivo direto, sem preposição. Na norma padrão, porém, como o adotado pelos jornais, respeita-se a gramática normativa. Então, gente, resumindo aí nessa explicação, é o seguinte: no primeiro caso, estava falando de um programa de rua, um programa popular. Então, eles usaram uma linguagem popular, uma linguagem coloquial, que é a linguagem falada pelo povo. Já no segundo caso, que era uma notícia de jornal, e o jornal exige a norma padrão culta, então por isso que eles usaram a crase quando diz que o Rio aí assiste a morte. Então, nesse caso, você viu o A craseado, porque aí norma padrão, notícia de jornal. Vamos agora para o verbo chegar. Vamos ver o verbo chegar. Aí diz o seguinte: número 1, observe essas duas regências do verbo chegar. Ele chegou na praia numa terça-feira, pouco depois chegou a mulher. Então, é um trecho de um livro de Luiz Fernando Veríssimo, As Meninas,
as mentiras que os homens contam. Então, gostou do título da crônica e quer saber o que aconteceu depois? Leia o livro. Nele você encontrará um uso bastante coloquial da língua. Descreva-os. No primeiro caso, o verbo chegou rege um complemento de lugar em que se chega. No segundo, não há complemento para chegar, pois a mulher é o sujeito da ação, quem vem pós-posto ao verbo. Então, gente, como vocês sabem que os adjuntos adverbiais, eles são facultativos porque são termos acessórios. Então, você coloca ou não coloca? Então, neste primeiro momento aí, o sujeito da oração é ele, chegou na praia. Chegou em que lugar? Na praia. Agora, pouco depois chegou a mulher. E aí a mulher não é complemento, mulher é sujeito. Viu? A mulher chegou pouco depois. A ordem direta seria assim. Letra B. Explica a diferença de sentido criada por elas. No primeiro caso, o verbo chegar em significa que o pai veio de longe, talvez para ficar. No segundo, percebe-se que a mãe chegou de perto, ela já estava no lugar, não é? Número 2. Que padrão linguístico o escritor utiliza nesse fragmento da crônica? Com que finalidade? Observe agora como fica a regência deste verbo no padrão de prestígio da língua. O padrão é da língua falada, bastante coloquial, para dar a impressão de que o narrador está conversando com o leitor. Vamos lá em outra questão. Zico chega primeiro à Alemanha, à Copa da Alemanha. Você viu a craseada aí. Análise do título. Zico chega primeiro à Copa da Alemanha. Qual é a regência de chegar aí? De chega. A forma verbal chega exige o complemento verbal de a que se chega, né? Acho que tem alguma coisa aí que não bateu muito. Introduzido pela preposição a, ou seja, quem chega a algum lugar. Então, ele chegou à Alemanha. Então, nesse caso aí, nós vimos o a craseado, porque corresponde 2 as. Porque chegou primeiro aonde? A Alemanha. Neste caso aí, o a artigo mais o a preposição ficou com crase. Letra B. Além da variação da regência em vista do padrão linguístico, o emprego da preposição em ou a para introduzir o complemento do verbo chegar confere ao anúncio uma distinção de sentido. Pense na diferença entre chegar a algum lugar, chegar em algum lugar e explique os sentidos. Chegar em destaca o lugar em que se pretende permanecer, né? Permanecerá. No caso, o pai chega para ficar com a família na praia e chegar a destaca movimentos para atingir algum lugar. Zico alcançou uma posição de sucesso em primeiro lugar. No caso, chegou à Alemanha no sentido de ele ter sido possivelmente escalado para jogar a Copa da Alemanha. Vamos para assim aí, pronto, gente. Esse do verbo ir, o verbo ir, na acepção de movimentar-se de um lugar para outro, apresenta regência semelhante. Em padrão culto, vou a ou vou para algum lugar. No padrão coloquial, vou em algum lugar. Então, vocês viram aí como vocês muitas vezes dizem assim, eu vou no banheiro, eu vou na cantina. Então, em vez de você dizer que vou no banheiro ou vou na cantina, você deve dizer o seguinte, vou ao banheiro, ao porque é masculino, e vou à cantina, acraseado porque é feminino. Bom, gente, é esse assunto, depois a gente vai estudar um pouco mais, eu vou dar uma revisão para vocês, e tenham todos um bom dia, e bons estudos, e um bom final de semana.